Saudações literatas, meu nome é Rafael e hoje eu tô aqui para falar de um livro. Isso mesmo. Apesar do Multiverso ser um canal dedicado a quadrinhos, também há espaço aqui, eventualmente, para falar sobre outras mídias, como já aconteceu com os pocketbooks, ou bolsa-livros, livros de bolso, dos quais eu já cheguei a fazer programas. Hoje eu tô aqui para falar de um que não é um livro de bolso, como dá para perceber bem, e ele também difere bastante no conteúdo em relação ao que foi avaliado aqui já por mim. Eu falo tanto na forma de escrita do autor, quanto a estilística usada aqui para construir toda a história que o autor propõe, mas que eu já deixo bem claro que ela não é para qualquer um. E é isso que eu vou explicar durante esse vídeo. Apesar da capa, esse daqui não é um quadrinho de western. O Breganejo Blues, com o subtítulo Novela 38, de autoria do Bruno Azevedo, é um estilo difícil de definir. Os próprios prefaciadores aqui do livro também tiveram essa dificuldade. E é exatamente nesse ponto que está a grandeza dele, mas que também, ao mesmo tempo, pode afastar alguns leitores. Por que eu digo isso? Para começar, eu ressalto aqui novamente a forma em que o autor escreve. À primeira vista, você não sabe se está lendo um livro de poesia concreta contemporânea, um livro de prosa em formato de verso, ou ainda um livro ilustrado sobre o Tex. Calma aí que eu já explico do porquê o Tex está aqui na história. O primeiro motivo é o mais óbvio. O autor, o Bruno Azevedo, ele é fã de Tex. O livro é repleto, totalmente recheado de tiras clássicas do personagem. Sem contar esse frontispício aqui, que é referência maior do que essa. Como eu já disse, o livro em si, ele não é sobre o Tex, mas por que o Tex aparece aqui, ou melhor, as tiras clássicas do Tex, algumas delas, aparecem no meio da história aqui. Como eu falei, eu nem vou entrar ainda no mérito da história em si, sobre o que fala o livro, essa literatura aqui. Mas eu vou explicar, tentar pelo menos, explicar a forma com que o autor utilizou para compor essa obra. Por isso que eu fiz aquela analogia inicial com o movimento concretista, ligado aí à poesia, à literatura e às artes como um todo. O livro dele é repleto de enxertos, de propagandas, anúncios e todo tipo de material publicitário que circulava no meio editorial na época em que se passa a história. E os quadrinhos do Tex cumprem a mesma função. Aí aqui a gente vai trabalhar até um pouco de metalinguagem. O autor é fã do Tex e o personagem principal, entre aspas, que seria uma espécie de detetive popular, eu não vou dizer que ele é fã de Tex, mas ele lê a todo momento. O tempo todo ele está lendo Tex dentro da história. Só que não fica claro se ele realmente é fã ou se ele apenas lê porque é um folhetim acessível para ele e para passar o tempo ali enquanto ele tem que esperar algo que ele deva espionar, investigar e coisas do tipo. Então a grande genialidade da obra para mim está nisso. Eu sou um tipo de pessoa que dá muito mais valor à forma em si do que ao próprio conteúdo. Quando a forma ela é bem pensada, ela foi bem trabalhada, ela acaba tomando o lugar do próprio conteúdo. E é isso que eu costumo avaliar quando eu consumo alguma coisa, independente do que seja, entretenimento ou arte, livro, quadrinho, filme, série, não importa. Eu avalio sempre do ponto de vista da forma antes do conteúdo. Uma obra, o que quer que ela seja, ela pode ter um conteúdo excelente, mas ele é passado para mim de uma forma tão pedante e chata que eu acabo desistindo dele. Já ao contrário, fica mais difícil de ocorrer. Eu já presenciei muitos casos em que estava sendo apresentado ali para mim um conteúdo péssimo e desinteressante, mas a forma com que ele fez contato fez com que ele ficasse tão agradável, que além de me instigar a continuar lendo, a consumir aquilo, essa forma me fez gostar do conteúdo. Esse processo ele é muito semelhante, no cinema, nas séries, no teatro e em uma aula também. E é o que acontece aqui. A forma revolucionária com que ele abordou essa história para compor esse conteúdo é o que acabou me impressionando e me agradando por consequência. Eu gostei bastante da história e eu já vou entrar nela. Mas se ele talvez não tivesse trabalhado da forma com que ele fez aqui, utilizado esses recursos visuais, que eu mencionei alguns e vou mostrar já já, é muito provável que teria passado batido por mim. Eu não estou aqui para comentar e avaliar essa obra apenas a pedido do autor, porque se eu não tivesse gostado dela, eu desistiria de fazer o vídeo. Mas não foi o que ocorreu. Então ela me agradou com base na forma, também me agradou com base no conteúdo, mas como eu disse no começo, a forma ela pode não agradar a qualquer tipo de público e o conteúdo também não, que é nele que a gente vai entrar agora. Como eu havia dito no começo, a gente acompanha aqui as aventuras, entre aspas, de um detetive que ele investiga casos, como ele mesmo cita no começo, em um lugar
da região ali do Nordeste brasileiro, em que não há espaço para você investigar todo tipo de crime, ou aqueles que os investigadores julgam mais interessantes, ou até os mais rentáveis. Então, ele é especialista em investigar crimes relacionados à fidelidade. Ou, em português, claro, como ele mesmo cita aqui, ele é um detetive de corno, ponto. É isso que ele é. Então, a gente acompanha, como eu falei, por isso, entre aspas, essas aventuras ou desventuras dele, para poder sobreviver. E são desventuras porque ele corre risco ali de morte o tempo todo, só que de uma forma assim bastante inusitada, suja e extremamente violenta. O conteúdo aqui ele é muito visceral. O autor ele não poupa na linguagem coloquial, fazendo uso aqui de muitos palavrões, termos, expressões, né, de baixo calão, as mais baixas assim que a gente pode imaginar. Muitos dos termos usados aqui, eles beiram ao preconceito. Na verdade, o objetivo aqui é mostrar o preconceito na fala dos personagens, e não na forma de expressar do autor. Ele optou por essa abordagem mais realista, visceral e material da realidade, que resultou nesse... não tem como classificar. Eu não posso chamar isso de um romance policial, ou apenas de uma literatura policial. Então, esses elementos que eu acabei de citar, eles, por si só, podem afastar alguns leitores mais sensíveis tanto a questão da linguagem em si, por não estarem acostumados, não é apenas a linguagem coloquial não, que a gente vê nas histórias em quadrinhos constantemente, por se tratar da proposta, né, daquele tipo de linguagem, de diálogo utilizado. Mas a gente está de frente aqui de um vocabulário cheio de palavrões, cheio de gírias e de uma história extremamente violenta e brutal, mas ao mesmo tempo engraçado. É aquele padrão que hoje a gente define como humor ácido. Mas onde que ela brilha, na minha opinião? Como eu disse, a forma dela é espetacular. O livro da editora Veneta, ele tem uma apresentação bastante simples. As cores, né, a estética dele remete bastante ao que é proposto aqui na história. O grafismo que ele utiliza aqui me agradou bastante. Então, como eu falei, quando você vira a capa, já na primeira página, ao lado do frontispício aqui do Tex, a gente já tem uma página de propaganda de um detetive particular. Era o tipo de publicidade muito comum em qualquer tipo de material impresso, nos anos ali 80 para baixo. Os enxertos que remetem, né, à história em quadrinhos e a Tex especificamente, eles são constantes, como eu já falei desde o começo. A cada 2, 3 páginas aparece uma tira do Tex, que aparece inclusive no próprio título da obra. E o interessante aqui é que ele usa os próprios diálogos, não só das tiras do Tex, mas das propagandas também, para compor e ilustrar o que está acontecendo naquele momento. Você pode interpretar de 3 formas, mas isso sou eu que estou dizendo, na minha visão, na minha opinião. Você pode olhar esses enxertos como algo que complementa ali a fala dos personagens e que ilustra a situação do que está acontecendo naquele momento da história. Você também pode colocar como algo à parte e ver como algo próximo ao que seria um tipo de metalinguagem, onde a gente encontraria várias histórias dentro de uma única história, assim como o Alan Moore fez em Watchmen. A gente pode enxergar todo esse material publicitário que aparece aqui dessa forma também. E uma terceira visão, ou uma terceira forma de analisar a obra, é a gente perceber, principalmente relacionado aí às tiras do Tex, de onde vieram as inspirações para o autor não só compor a obra, mas principalmente o diálogo. Tanto que, em alguns momentos, muito do que está sendo ali apresentado na história, naquele determinado momento, por meio dos diálogos, a gente tem uma representação semelhante, antes ou depois desse diálogo, nas tiras do Tex, principalmente na fala. E foi por esse motivo que o autor optou pelas tiras clássicas do personagem, em que a gente tinha aquela forma ríspida, grosseira e direta do Ranger. E as referências aqui não param, elas são constantes. Mas como eu falei, esse é o tipo de obra que conversa comigo, que me agrada. Mas ela dificilmente vai cair no gosto de alguém que lê apenas quadrinhos ou bolsilivros de western, por exemplo. Diferentemente desses materiais que eu citei, que eles estão muito mais na esfera do pulp, tanto pelo enredo, né, a história em si, quanto a forma de narrativa, o tratamento que o autor dá aqui para essa história, ele é algo bastante rebuscado, difícil de digerir e até de interpretar algumas vezes. Apesar de se tratar de um livro e não ser muito volumoso e possuir poucos textos, né, por páginas, dependendo dela, essa é uma leitura densa, que vai te dar bastante trabalho, mas ao mesmo tempo ela é muito recompensadora. Vale pela experiência para quem nunca teve nenhum tipo de contato com esse tipo de literatura
E essa obra ela já teve uma primeira versão em que aparece o Tex na própria capa. Então foi isso. Digam aí o que achou do conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.